16, Evangelho segundo escreve Mateus, versículos 1 até o versículo 18. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podeis tomar certo? Em nome de Jesus. Queridos, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: quem é Cristo para você? Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para mim? Paulo dizia que Cristo para ele era o Senhor da glória. Pedro disse que ele é o Cristo. Tomé reconheceu ele e disse que ele era o seu Senhor e o seu Deus. O próprio Yahvé disse que Jesus é o seu Filho amado. E para mim, quem é Jesus? E para nós, quem é Jesus? A Bíblia nos diz categoricamente que Jesus está, mas os seus discípulos, em Caná da Galileia. Quando a Bíblia diz Caná da Galileia, é porque existia duas Caná da Galileia. Caná da Galileia, Galileia de Felipe, construída por Felipe, e Cesareia do Mar, que era Cesareia de Filipe e Cesareia do Mar. E Jesus estava em Cesareia de Filipe, perto do Monte Hermon, e ele resolve perguntar aos seus discípulos a respeito do que o povo estava perguntando, estava indagando. Jesus estava muito famoso nessa época. Jesus era muito mais famoso do que o rei Herodes, do que Caifás, do que Anás. Jesus era muito famoso naquela época, então ele quis saber dos seus discípulos o que eles achavam, o que o povo estava falando dele. E Jesus faz a primeira pergunta: o que o povo diz aí, está dizendo de mim? E alguns deram a resposta para Jesus, dizendo: Senhor, está falando aí que o Senhor é um dos grandes profetas, o Senhor é João Batista, o Senhor é Jeremias, é Isaías, é Daniel, é um dos profetas desses aí. Mas o povo estava falando não que ele era aquele profeta literalmente. Ou seja, está falando por aí que o Senhor tem a mesma unção, o mesmo poder, a mesma capacidade de um dos grandes profetas. Jesus estava falando: tá bom, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês dizem que eu sou? Observe que Jesus entra no psicológico deles, preparando eles para receber uma notícia que talvez para eles fosse profunda demais. Então Jesus começa a pegar leve para poder entrar profundo no quesito espiritual.